estamos de volta com a nossa entrevistada de hoje, Margarete Palmer. E este é o Quem Somos Nós. Nós queremos saber quem são as pessoas que fazem esta grande e bela instituição, que é o Centro Espírita Nosso Lar Casa André Luiz. Vanessa, faça a próxima pergunta então para a nossa convidada. Né, que não quer calar. Como é dirigir uma instituição desse porte, né, Margarete? Onde que aí reside o maior desafio atual? Dirigir as Casas André Luiz, eu acho que é um dos maiores desafios da minha vida. Lá todos os dias a gente brinca porque a gente ri, a gente sofre por conta das contas e das necessidades. A gente tem lições de vida o tempo todo, porque todas as vezes que nós estamos ali, preocupados com a parte administrativa, né, com as contas, com os projetos que tem que ter também, entra um dos nossos internos, né, e aí eles vêm muitas vezes com aquela dificuldade para caminhar, para falar, e você olha, eles sorriem, eles trazem mensagens, e você pensa assim, eu não tenho do que reclamar, né, porque com todos os empecilhos naturais que eles têm por conta até da necessidade de aprendizado dele. A gente sabe que na doutrina, quem nasce nessas condições é porque tem um resgate ou porque tem um grande aprendizado pela frente, né? E ali, muitas vezes, você vê que eles estão sorrindo, eles estão brincando, eles são dóceis quando eles vêm falar das necessidades deles, né? E a relação de confiança, porque se eles vêm até a presidência, eu demorei para me acostumar com essa palavra. Pouco né? tempo, né? Desde janeiro. Então, se eles vêm até a presidência, é porque eles confiam na presidente. É mesmo. Então, eles vêm, eles contam os segredos deles, eles contam quando dói, eles contam quando acham que não foram bem atendidos. Tá? Exigem, e eles têm uma né? lógica Tá muito grande. Agora, o desafio atual, vamos falar da parte administrativa. Obviamente são as despesas, né, que nós temos, que obviamente vão ficando cada vez maiores, e a dificuldade da gente conseguir a receita compatível para aquela despesa. Então a gente tem que tomar muitas vezes providências que a gente não gostaria, como por exemplo, tivemos que fazer um corte na folha de pagamento, nós tivemos que fazer redução na nossa parte de veículos para saídas, e às vezes eles reclamam, quando é que a gente vai poder ir passear mais? Olha, dá um tempo, porque não posso ter gastos maiores, né? Com isso, eu até brinco, falo, você prefere que eu te mande a passeio ou que eu compre o seu remédio e a sua comida? E eles entendem. Que bom. Tá? E eles entendem isso, até porque eles têm muitas atividades lá internamente, eles recebem visitas, grupos de canto, tem a banda da Polícia Militar que também vai, e outras corporações que vão fazer apresentações ali, né? Mas eu acho que o desafio maior é como trabalhar, como fazer com que um complexo daquele, porque nós temos uma despesa de 9,5 milhões mensalmente. Nossa. Então não é fácil, não só administrar, mas fazer com que esse dinheiro renda, né, e pague todas as despesas. Aí você diz, você tem um bom projeto, um bom planejamento, fica simples, fica se tudo fosse absolutamente redondinho. Mas você tem imóveis que ao longo do tempo foram ficando velhos, então você tem que trabalhar reformas. Você tem atendimento à legislação. Mas por que legislação? Porque Ministério da Saúde muda normas, o Corém, porque eles têm enfermeiros lá, mudam as normas, e toda a equipe médica com as suas, no seu segmento, também tem regras. Então eu tenho fisioterapeuta que tem uma quantidade limite de atendimentos dia, mas eu tenho mais pacientes para atender, então eu tenho que ter mais médicos especialistas, e isso custa. Tá? Eu tenho um atendimento do Corém, porque você tem que ter um número de enfermeiras para cada X pacientes, então isso onera na folha, porque eu tenho que atender a lei. Nós estamos aí com uma empreitada muito desafio grande, que demanda muita despesa, porque nós temos que estar nos adequando a toda a legislação do Corpo de Bombeiros.
Então, isto não é barato, né? Então, cada equipamento, toda adequação, isso a gente faz, tem feito, mas são despesas que você não tem como mudar ou deixar de fazer. Nós temos que que dar seguimento à legislação da vigilância sanitária, né? Porque nós temos também, além da parte hospitalar, todas as unidades que são apoiadoras do hospital. Então, o quê? O nosso SND, que é o restaurante, porque vocês imaginem quanta alimentação nós fazemos por dia, quase 600 pacientes. Ali, diretamente ligado no paciente, são 1.250 funcionários. No total da área executiva são 2.060 funcionários, porque a gente tem as lojas do Mercatudo. Todo mundo se alimenta, e isso é 24 horas por dia, porque eu não posso hospital, agora eu vou fechar, amanhã a gente volta, tá? Eu tenho uma lavanderia que tem que atender toda a demanda desses quartos. Aí se você pensa na sua casa, você troca a roupa em determinados dias da semana, a roupa de cama. Lá não, lá eu tenho o paciente que usa fralda 24 horas, então eu tenho muito mais trocas de um lençol, de um cobertor, de uma roupa, e a lavanderia não pode parar. Então nós temos máquinas que ao longo do tempo estão ficando antigas e quebram mais, então eu tenho a despesa de conserto maior. Manutenção. Tá? Manutenção, sem contar que quando uma das máquinas quebra, ele já avisa, bom, hoje o funcionário vai ter que ficar aqui à noite, porque senão não dá conta de lavar a quantidade de roupas para que no dia seguinte os 35 carrinhos de roupas sigam para as unidades. Nossa. Porque você imagina, Tá 35, tudo ligado, assim, é né? tudo interligado, então é como uma colmeia, não pode nada deixar de acontecer, tá? Então eu tenho setores como o da manutenção. Falar, o que a manutenção tem com isso? Manutenção é responsável por toda a parte de calibramento de equipamentos. Se eu tenho equipamento hospitalar fora de calibração, eu posso usar aquele equipamento indevidamente. Eu estou colocando em risco a vida e a saúde daquele paciente. Então isso tem que correr redondinho. Manutenção por quê? Porque eu tenho um gerador, eu tenho um trifásico, eu tenho a parte elétrica, eu tenho todo o sistema de oxigênio que tem que circular por todos os quartos, que tem que estar em ordem, tá? Eu tenho toda a parte do SND, como eu falei, porque se a cozinha não tiver o equipamento em ordem, também como é que vai poder fazer todo esse processo? Porque não é só a comida comum, como a gente falou. Eu tenho a parte da comida pastosa, eu tenho a parte da comida que é meio pastosa, eu tenho a parte da comida líquida, eu tenho a parte da comida que a gente chama de normal, que seriam para os funcionários e alguns pacientes, né? Então, tudo isso implica tempo, conjunto, porque se o conjunto não consegue se acertar, em algum momento pode haver a falha e quem vai sofrer são os nossos, que a gente chama de clientes, né? Que são os nossos pacientes. De onde vêm os recursos para tudo isso? Primeiro, da boa vontade de muitas pessoas. Por quê? Nós temos uma arrecadação que é relacionada a doações, tanto na parte de dinheiro, que nós temos o nosso telemarketing, mas também de muitas pessoas físicas, de empresas, tá? E que de todas as formas procuram nos ajudar. Nós levamos através do departamento de marketing os projetos também, né, para que as pessoas possam ajudar nesses projetos. Então, é a compra de um equipamento novo. Vocês imaginam, nós temos em torno de 300 cadeiras de roda. Imagine o que é cuidar disso, porque aquela criança, que a gente fala criança, mas algumas têm 64 anos, crescem, engordam, envelhecem, começam a ter problema de coluna, de movimento de pescoço, então tem que ter uma cadeira adaptada à condição daquele paciente. Verdade. A gente tem um paciente que era pequenininho e cresceu, eu tenho que adequar a cadeira. Então nós temos uma oficina lá internamente para que a gente possa fazer isso, tá? Mas por mais que você conserte, a cadeira uma hora estraga, então a gente está sempre fazendo campanhas para isso. Campanha de alimentação, quer dizer, se eu consigo a arrecadação de alimentos,
esse dinheiro que eu gastaria nisso, eu vou utilizar para pagar a conta. Porque vocês verdade. imaginem, a conta de luz, a conta de água, o imposto, né? A despesa com o veículo, exames que você tem que pagar fora para o paciente. São muitas despesas, né? Isso. E nós sabemos que vocês têm projetos também que muitas empresas colaboram, né, para colocar em prática. Mas aí, Margarete, é tanta coisa para contar e o nosso tempo já vai Curtinho. finalizando. Foi muito rápido. Eu gostaria, assim, de a pessoa quer colaborar conosco, com a casa, o que ela pode fazer, como ela pode fazer? Olha, ela pode colaborar de todas as formas. Se for em espécie, ela pode entrar no nosso site, www.casasandreluiz.org.br. Ali ela pode clicar em doação. Ela pode ligar para o 2457-7733 e pedir a parte de doação. Ela pode doar objetos que ela tenha, que não vão utilizar mais nas suas casas, seja o que for, desde mesa, cadeira, botão, sapato, carpete, carro, agulha, alfinete, roupa velha, o que for. Quem vai para o mercado? Trabalhamos no Mercatudo para que a gente possa reverter isso, tá? Em espécie para poder pagar as contas. Então, resumindo, nossa receita do telemarketing, dessas doações que pessoas físicas e empresas fazem, do Mercatudo também, tá? E 1/3 disso é subsidiado pelo SUS. Mas apenas 1/3. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada por ter vindo ao programa. Sucesso. Eu que agradeço vocês pela participação e pela oportunidade. E até a próxima. Muito bom, né? Eu quero lembrar, Vanessa, que as Casas André Luiz, ela tem a unidade de longa permanência, onde tem os assistidos que residem, né, Margarete? Ela está aberta à visitação todo domingo à tarde. E está em Guarulhos, no bairro Picanço, na Avenida André Luiz 723. E repetindo o telefone que você falou, o telefone geral, né? 2457-7733 e o código 11. Isso, e lembrando também que para aquelas pessoas que têm necessidades e vivem com as suas famílias, nós atendemos no nosso ambulatório. Isso, o ambulatório da deficiência mental também está na Vila Galvão Guarulhos, né? Isso, na atendendo Rua hoje, Vicente Melro 878. Isso, com 1.500 pacientes. 1.500 pacientes, mas é aberto, muito bom também o atendimento dentário e tantos outros que são realizados lá, maravilhosos. É verdade, muito bom o trabalho, conhecer um pouquinho mais, né, projetos aí que a gente vai levando para frente, trazendo as pessoas aqui no nosso programa. Agradecendo a Eliette Ribeiro na produção, o Rogério e o Fernando na técnica, e você continua na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Até o próximo programa. Até lá, obrigada.